Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Como prometido, vamos fazer agora o estudo da lição de segunda-feira, de maneira breve, porém bem objetiva. Jesus e as crianças. Irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção. Jesus tinha um semblante extremamente agradável. Se assim não fora, se assim não fosse, ele de fato não atrairia as crianças. Jesus tinha um aspecto, além de amável, agradável, um aspecto que era tão simples em sua essência, e eu falo simples não diminuindo, porque para a pessoa ter a atração das crianças, ela tem que ter um semblante bem agradável. Crianças não vão atrás de pessoas com rostos raivosos, com rostos sérios. Jesus ele era extremamente sério em meio aos princípios, mas ele era extremamente vivenciador das realidades de cada pessoa. Eu sempre digo isso, né? Eu amo crianças também. E se você quiser ganhar uma criança, faça parte do mundo dela. Se Jesus veio a este mundo para fazer parte do mundo dos seres humanos, com certeza com as crianças não foram diferentes. Ellen White descreve, irmãos, no capítulo 55, no capítulo intitulado Deixai vir a mim os pequeninos, ou Deixai vir a mim os meninos. Naquela época antiga, existia um costume que os judeus eles levavam os seus filhos para, para um rabino. Os judeus levavam para que o rabino pudesse os abençoar. Com essa ideia, então, eles levaram até Jesus, crendo que ele era um rabino, a fim de que ele o abençoasse. Mateus, no capítulo 19, descreve que eles levaram a Jesus para que impusesse a sua mão e orasse por elas. Olha que coisa linda que diz aqui, ó. Era costume entre os judeus levar as crianças a qualquer rabino para que eles impusessem as mãos, abençoando-lhes. Mas os discípulos do Salvador julgaram sua obra demasiadamente importante para ser assim interrompida. Ou seja, as crianças não deveriam ir até ele está ocupado, ele tem muitas coisas a fazer. Não deveria ir para com que elas pudessem abençoá-las. Irmãos, olha que coisa linda. Tanto o Evangelho de Mateus, quanto o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, eles não descrevem quem foram aquelas pessoas. Todos eles falam assim. E trouxeram-lhe então as crianças. Mas quem as trouxe? Você pode ver isso em Mateus capítulo 18, Lucas capítulo... Mateus capítulo 18, Lucas capítulo 18, Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10. Todos esses três falam que trouxeram a eles as crianças. Mas quem as trouxe? Quanto a isso aqui, olha o que é que diz o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 511. Uma mãe com um filhinho deixara a sua casa para ir em busca de Jesus. De caminho, comunicou a uma vizinha o seu desígnio, e esta quis que Jesus lhe abençoasse os filhos. Assim, várias mães se reuniram, levando seus pequeninos. Alguns já haviam passado a primeira infância, entrando para a meninice ou para a adolescência. Ao darem às mães a conhecer seu desejo, Jesus ouviu com simpatia a tímida e lacrimosa petição, mas esperou para ver como os discípulos as tratariam. Ao vê-los mandar embora as mães, julgando-lhes aprazer-lhes, mostrou então o seu erro de que estavam fazendo. E ele então dizendo assim, ó, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais. A expressão não os impeçais quer dizer, não continuem impedindo. Essa não foi a primeira vez que isso acontecera. Então havia uma resistência daquele povo. Irmãos, as crianças, como nós bem sabemos, elas não eram bem vistas ou eram bem aceitas. Na verdade, elas não eram nem contadas em meio à situação. Olha lá em Êxodo, ali no capítulo 12 e o verso 37. Êxodo 12, 37. Diz assim, e saiu de lá do Egito, do Egito, de fato, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 21, diz assim, e foram alimentados dentre aqueles, né, cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mateus 15, 38. E foram alimentados cerca de 4 mil homens, fora mulheres e crianças. Então elas não eram contadas. Mas isso no reino dos céus não tem nada a ver. Lembre-se, a cultura da época que Jesus vivenciou era uma cultura machista, era uma cultura que prevalecia muito a questão masculina.
uma pessoa quando tivesse uma filha, no caso nascesse em sua casa uma filha mulher, um filho mulher, uma menina, eles então tratariam aquilo, viam aquilo como uma maldição, porque todas queriam que de fato seus filhos fossem homens. E por quê? Primeiro, para manter a sustentabilidade da casa, pelo trabalho braçal, já que as mulheres não tinham trabalhos em si a ponto de serem remuneradas como eram os homens. Podia ser um soldado de guerra, uma mulher não podia ser uma soldada de guerra. Então, assim, havia naquela cultura uma certa preferência. Jesus, porém, aceitou todas as crianças e as amou de igual forma. Ah, irmãos, quando Jesus fala assim, aquele que não aceitar uma criança dessa não vai me aceitar também. Ele então dá uma grande ênfase. As crianças sempre são bem-vindas. E tem um hino que diz, né? Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênção na cruz. É algo mais ou menos assim. Mas ele faz o convite, né? Essa é a proposta nossa também. Como adultos que somos, devemos ser aprazíveis e levar as crianças também da melhor forma possível o Evangelho de sua graça. O livro chamado A Ciência do Bom Viver, na página 41, descreve que se nós pudéssemos ver o crescimento daquelas crianças, o que elas se tornaram lá na frente, a gente então teria o prazer de ver vidas transformadas. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Se nos fosse revelada a vida posterior daquele pequeno grupo, veríamos as mães recordando aos filhos a cena daquele dia e repetindo-lhes as amoráveis palavras do Salvador. Veríamos também quantas vezes nos anos que se sucederam a lembrança daquelas palavras guardou os filhos de se desviarem do caminho traçado para os remidos do Senhor. Que bênção foi aquela condição ali que Jesus as abençoou. Com essa ideia, na verdade, com esse exemplo, a igreja hoje não batiza crianças pequenas. Elas, de fato, as apresentam a Deus. Elas levam até um pastor ou um ancião para que, através das suas orações, Deus as abençoe. E, ao ser apresentadas, elas têm uma ênfase mais íntima da pessoa do Espírito Santo. Felizes são aqueles que apresentam seus filhos ao Senhor. Oremos então ao nosso Pai Celestial. Querido Pai, obrigado a Deus pelo teu ensino e pela tua palavra. Ajuda-nos a viver à luz do teu santo querer e assim podemos melhor administrar todo o exemplo que o Senhor nos concedeu através do tratamento com as crianças. Perdoa, ó Deus, nossas faltas, permanece conosco e nos dá uma noite com a tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima noite e até amanhã com o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.